Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de resolução aqui da prova de 2025, da prova do ITA, segunda fase. E dessa vez uma questão aqui sobre eletrostática, né? Sobre equilíbrio de cargas. Então ele fala o seguinte, que eu tenho uma quantidade N de partículas, maior do que duas, né? Então 3, 4, 5, 6 partículas, de massa M e carga Q, tá? Então elas vão interagir tanto gravitacionalmente ah, como eletrostaticamente, tá certo? E elas estão realizando, todas essas cargas, elas estão realizando um movimento circular uniforme de raio R, tá? Dentro da letra L ele pergunta, determine uma configuração para a qual a situação descrita seja fisicamente possível, tá? Então é o seguinte, né? Primeiro a gente tem que retomar lá do movimento circular uniforme, né? Então, o movimento circular uniforme, a partícula só vai possuir aceleração centrípeta, né? E a aceleração centrípeta, ele é um vetor que é na direção radial, tá? Ele é um vetor na direção radial, né? Na verdade, no sentido ainda contrário ao vetor unitário radial, né? Então vamos pensar lá com três cargas, né? Outra coisa que ele fala é que no mínimo duas dessas partículas possuem cargas positivas. O restante delas possuem cargas negativas, tá? Bom, então você pode pensar que esse problema ele deve possuir algum tipo de simetria, né? Então você tem duas cargas positivas, então deve ter duas cargas negativas também, né? Mas antes disso, né, vamos pensar aqui com três partículas. Se você não tivesse tido esse insight, né, vamos pensar lá com três partículas, né? Com três partículas, né? Então você tem uma partícula positiva, uma outra partícula positiva aqui, uma outra partícula negativa aqui, tá certo? Então tem que ter no mínimo duas, né? E vamos ver as forças que estão sobre essas partículas, né? Então eu vou desenhar em azul as forças elétricas e em verde as forças gravitacionais, né? Então as forças gravitacionais são forças de atração, né? E as forças eletrostáticas, né, dependem das cargas, né? Então nesse caso aqui é no sentido oposto e a negativa para cá, né? Aqui é a mesma coisa, né? Então, as elétricas, né, aqui no sentido oposto, no sentido de atração, e as gravitacionais de atração. Eu vou desenhar todas as gravitacionais primeiro, que é mais direto, e as elétricas aqui, né? Então, percebam que aqui, se a gente fosse desenhar, né, uma circunferência, percebam que esta configuração aqui não produziria forças resultantes, né, na direção radial, né, não iria produzir, só você olhar aqui pelos vetores. Então não pode ser três partículas, tá? Ok, vamos tentar com quatro então, né? Então com quatro partículas, né, nós temos duas configurações em que as partículas positivas elas estão do mesmo lado, né? Então, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos esta configuração aqui, né? Neste caso, né? Então, as forças gravitacionais vão ser de atração, né? Todas elas. Então, as forças gravitacionais não tem problema, né? Todas serão de atração. Agora, as forças eletrostáticas, né? Então, de atração aqui para esse par, de atração para cá e aqui de repulsão, né? Então, de repulsão para cá, de atração e de atração, né? Aqui é a mesma coisa, de atração, de repulsão e de atração. Aqui de repulsão, de atração e de atração, tá certo? Então percebam que aqui, pelo fato dessas componentes aqui, ó, o fato dessa componente não se anular, por exemplo, com essa,
desta componente aqui não se anular com essa, não ter como se anular, então neste caso aqui, não vai ser possível realizar só um MCU, um movimento circular uniforme, né? Porque você vai ter aceleração na direção tangente da circunferência, tá certo? Então esta configuração não pode, tá? Então tanto a primeira configuração não pode, como essa segunda aqui também não pode. Então a outra configuração com 4 partículas é colocar elas intercaladas, né? Então ficaria assim, né? Então, ficaria como, né? Então uma partícula positiva aqui, 1, 2, 3, 4, uma partícula negativa aqui, 1, 2, 3, 4, uma partícula positiva aqui, 1, 2, 3, 4, e uma negativa aqui, né? Então as interações gravitacionais, é a verdinha, né? Então todas elas vão se atrair gravitacionalmente, né? Elas vão se atrair gravitacionalmente. Né? E eletrostaticamente, percebam que agora vai ocorrer uma certa simetria aqui para se anular, para se cancelar, né? E só vai acabar sobrando componentes na direção radial, né? Somente na direção radial aqui das, das partículas, tá certo? Então percebo que agora é possível essa situação, porque é possível que você acabe na direção tangente aqui, né, você acabe elas se cancelando, sobrando apenas na direção radial, que é justamente o que nós queremos, tá certo? Bom, então, antes de sair decompondo o vetor, vamos calcular aqui as distâncias entre as partículas, né? Então, elas realizam um movimento num movimento, né? Com uma circunferência de raio R, certo? De raio R. Então, tem uma partícula aqui e vai ter outra partícula aqui de raio R, certo? Então, a distância entre elas aqui é o lado do triângulo, tá? É o lado do triângulo, ok? Então, a gente sabe lá do triângulo que a diagonal dele, que nesse caso aqui é 2R, né? É igual a L raiz de 2, tá? Então, o L aqui, né? Vai ficar igual a 2 sobre raiz de 2 vezes R. Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, corta a raiz de 2 com 2. Então, o L é R raiz de 2, ok? Então, essa distância aqui, na verdade, é R raiz de 2, ok? E a diagonal dele aqui, né, é o diâmetro, né, no caso, né? Por isso que é 2R, ok? Nesse caso aqui, tá? Bom, então, beleza. Agora vamos fazer a decomposição das forças, tá? Então, eu vou pegar apenas uma partícula, porque isso vai ser igual para todas elas, né? Bom, então aqui, na verdade, respondemos a letra A, né? Determina uma configuração para qual a situação descrita seja fisicamente possível. Então, é essa aqui, né? Essa aqui é a nossa escolha, tá? Na letra B, pergunta a força resultante sobre a partícula, né? Ok. Então, vamos lá. Então, nós temos as forças gravitacionais, todas elas, né, de atração, tá? E nós temos as forças eletrostáticas, né? Que vai ser nesse sentido aqui, aqui e aqui, ok? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, o eixo cartesiano que nós teremos, né, é um eixo polar, né? Então são coordenadas polares. Então vai ser tangente à circunferência, né, e na direção radial, tá certo? Então este ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, ok? Né, por causa do quadrado, da simetria do quadrado, né? Então as forças gravitacionais, né? Então elas vão se anular na direção tangente, né? Na direção tangente elas vão se anular, assim como as forças eletrostáticas também vão se anular na direção tangente, né? Então aqui vão se anular com aqui, ok? Agora na direção radial, então eu vou ter Gzão, né?
é m quadrado sobre 2r, que é a distância entre as duas partículas ao quadrado, né? Vou ter mais as suas componentes, né, que é cosseno, né? Então vou ter lá 2 vezes, né, porque é uma contribuição dessa e dessa, né? Então é 2 vezes gzão m quadrado. Agora é pela distância do lado, né? Pela distância do lado do quadrado, que é r raiz de 2 ao quadrado, beleza? E agora as forças eletrostáticas. Nas forças eletrostáticas, a mesma coisa, né? Então essa aqui, ela vai ter uma componente negativa, né? Na verdade, todas essas aqui serão componentes negativas, né? Então aqui menos e aqui menos, né? A única positiva vai ser a força eletrostática na direção da diagonal do quadrado, né? Na direção radial, né? Então essa aqui vai ficar Q ao quadrado sobre 2R ao quadrado, ok? E essas duas aqui, né? Então a contribuição delas com cosseno, né? Perdão, aqui tá faltando ainda um cosseno, né? Que eu esqueci de multiplicar. Cosseno de 45 graus, ok? E aqui vai ter o quê? Então, K, que é ao quadrado. A distância é do lado, né? Então, é R raiz de 2 ao quadrado, vezes cosseno de 45 graus. Como são as duas forças, tem que multiplicar por 2. Como é no sentido contrário da direção radial, é menos, tá? Então agora nós temos todas as forças aqui decompostas, né? Então a gente consegue fazer agora a soma das forças na direção radial, tá certo? Então as forças aqui na direção radial, como é que vai ficar? Então a força F aqui na direção radial, né? Então vai ser o quê? Vai ser K, que é ao quadrado, sobre 2R ao quadrado, menos G, mzinho ao quadrado, sobre 2R ao quadrado, menos 2k, que é ao quadrado, sobre r raiz de 2 ao quadrado, cosseno de 45 graus, que eu já vou colocar raiz de 2 sobre 2, menos 2gm ao quadrado, sobre r raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2 sobre 2, ok? Bom, então simplificando isso aqui, né? Então a força, o módulo da força, né? Que nesse caso vai ser uma força centrípeta, né? Vai ser o quê? Então vai ser K, que é ao quadrado, sobre 1/4, né? De R ao quadrado, menos Gzão, M ao quadrado, 1/4 de R ao quadrado, menos esse 2 vai cortar com esse 2, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 de K ao quadrado sobre R ao quadrado, menos, aqui a mesma coisa, raiz de 2 sobre 2, Gzão M ao quadrado sobre R ao quadrado, né? Esse 2 corta com esse 2, fica raiz de 2 ao quadrado, fica 2, raiz de 2 sobre 2, beleza? Então esse aqui vai ser o módulo, dá para deixar um pouquinho mais em evidência, né? Então eu vou colocar 1 sobre R ao quadrado em evidência. E o que nós vamos ter? K ao quadrado sobre 4, K ao quadrado, né? Vezes 1/4, menos raiz de 2 sobre 2. Eu vou colocar menos Gm ao quadrado, que multiplica 1/4 mais raiz de 2 sobre 2, ok? Então, tá aqui o módulo da força resultante, tá? Na letra C, ele vai perguntar a velocidade angular, né? Então, calcula a velocidade angular de cada partícula na configuração determinada, né? Então, essa força aqui vai ser uma força centrípeta, e força centrípeta é igual a m ômega ao quadrado vezes r, né? Então, o ômega vai ser F, a força centrípeta sobre mr,
na raiz, né? Então, ou seja, raiz quadrada de 1 sobre mr ao cubo vezes kq ao quadrado, 1/4 menos raiz de 2 sobre 2, menos gm ao quadrado, 1/4 mais raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, espero que tenham gostado e até a próxima.